Joviano, conta pra gente como é que está atualmente a situação das ocupações. Bom, as ocupações estão em situação de desalojamento iminente, né? Há uma ordem do Tribunal de Justiça para que seja realizada a reintegração de posse. São 8.000 famílias vivendo esse drama, né, de poderem serem desalojadas e não há nenhuma alternativa apresentada, seja de reassentamento dessas famílias, seja de abrigamento provisório, de realocação, nada. Né? Foi fechado o canal para o diálogo, para a negociação. Nós, né, a Advocacia Popular, o Coletivo Margarida Alves, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, são vários atores buscando suspender a realização dessa reintegração de posse, que a gente tem convicção que vai ser desastrosa, né, pela forma como a Polícia Militar tem conduzido o processo e também pela disposição das famílias de defenderem, né, sua casa, de não serem violentamente desalojadas e não terem para onde ir. Vocês estão vivendo aqui, o que vocês já construíram nesse mais de um ano que vocês estão aí? Olha, na Ocupação Vitória, com 4.539 famílias, nós temos 800 casas construídas, mais de 200 em construção, e fora os barracos de madeirite que o pessoal mora por não ter condições ainda de construir de alvenaria. O jeito é a gente resistir aqui, é muito mais compreensível você morrer aqui lutando por moradia digna do que você ir para debaixo de uma ponte. Está difícil, a nossa luta aqui é contra o despejo e a resistência por nossas casas. Não pretendemos desistir, não. Na semana passada, era para o despejo ter acontecido na terça-feira, dia 13 de agosto, graças a uma liminar concedida por um juiz da Vara da Infância e Juventude. O despejo não ocorreu, mas logo no dia seguinte, a desembargadora Selma Marques cassou essa liminar da Vara da Infância e Juventude. Então agora nós estamos numa situação bastante delicada de que a reintegração de posse pode acontecer a qualquer momento. Então nós estamos fazendo tudo que é possível. Todos os dias a gente entra com um procedimento novo no Tribunal de Justiça. Vamos acessar amanhã o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, mas a situação é bastante delicada e, enfim, estamos fazendo de tudo. E o mais importante é o apoio que a cidade de Belo Horizonte, que os movimentos culturais, que os movimentos políticos, partidários e não partidários, enfim, que todo, né, esse caldo político que Belo Horizonte formou nos últimos anos tem abraçado essa causa das ocupações do Isidoro. Então, se tem uma coisa que fica de saldo positivo dessa situação grave que nós estamos vivendo aqui, desse conflito fundiário gravíssimo, o maior conflito fundiário da história da cidade, né, um conflito que envolve aí milhares de famílias, o saldo que a gente percebe disso é a unidade em torno de todos os movimentos em defesa dessas ocupações. Argumento que as pessoas muito utilizam é que essas famílias que estão ocupando esses espaços agora, elas têm que ser retiradas porque são lotes que vão abrigar construções do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, aí entende-se, né, se você for olhar de uma maneira geral, que as pessoas vão ser beneficiadas, porém não serão. Não, exatamente. Esse argumento que as autoridades usam de que aqui vai ser Minha Casa Minha Vida, ele pesa em desfavor das autoridades. Ora, se vai fazer programa Minha Casa Minha Vida nessas áreas, por que não então contemplar exatamente essas famílias? A gente vai dar uma voltinha porque era para virar ali, desculpa, mas quem passa por ali. Belo Horizonte, até hoje foi entregue um empreendimento, né, que é o Jardim Vitória, de 1.600 unidades. Desde que o programa Minha Casa Minha Vida foi, né, inaugurado em 2009, um empreendimento apenas foi entregue para famílias com renda salarial de 0 a 3 salários mínimos mensais, que representa 90% do déficit habitacional. Então, se vai construir o programa Minha Casa Minha Vida na região do Isidoro, então por que essas famílias não podem ser contempladas, né, e a gente possa dar uma solução negociada para esse grave conflito fundiário? Então, assim, esse argumento, ele é um argumento desonesto, é um argumento que busca colocar pobre contra pobre, né? Como se as famílias que estivessem no Isidoro estivessem impedindo a efetividade de um programa que já tem 5 anos de existência e não dá conta. A gente aqui está apreensivo, a gente está passando por momentos
assim, de muita tensão. E assim, nem dormir direito a gente não está dormindo. Medo de manhã cedo a polícia chegar e 1.900 policiais fazer o que com a gente? Pegar na mão não vai, né? Vai querer chutar a gente daqui como se fosse cachorro. Aí aqui eu estou mostrando para vocês aqui, esse aqui é o meu barraco, onde eu moro. E o sonho de todo mundo é isso aqui, ó. Essa casinha própria aqui, ó. Que hoje é um barracãozinho de madeirite, que eu não tenho condições de construir ainda. Mas aqui tem o conforto necessário para a gente viver. Quem mais que o povo que as pessoas estão colocando de contra-argumento aí? Bom, são vários, assim. Primeiro, a questão da função social da propriedade. Nós estamos falando de uma área que não tinha nenhuma destinação econômica, nenhuma destinação residencial, nada. Servia apenas para especulação imobiliária, como gado de engorda, né? Para ficar especulando. Segundo, a questão da dignidade da pessoa humana, do direito constitucional à moradia, que deve prevalecer sobre os interesses econômicos especulativos, né, das empresas que se alegam ser proprietárias da área. Outra questão fundamental é que nas ações de reintegração de posse, né, das áreas do Isidoro, não há nem réus, né? Nós não temos sequer famílias colocadas como réus no polo passivo da ação. Os proprietários entraram com a ação contra qualquer pessoa que estivesse na área. Isso do ponto de vista processual, aqui à direita, é um absurdo, né? Porque isso viola o direito à ampla defesa e ao contraditório. Se eu não sou réu numa ação, como que eu vou me defender dessa ação? Né? Então, são várias irregularidades que inclusive foram objeto de questionamento numa ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, pelas promotorias de direitos humanos, e que sequer foi analisada ainda. Então, aqui nós estamos chegando à Ocupação Esperança. Então, nós temos uma ação civil pública do Ministério Público que questiona todas essas irregularidades com pedido liminar de suspensão do despejo, e a juíza Luzia Divina sequer apreciou esse pedido liminar. Então, nós vemos que são dois pesos e duas medidas. Com relação aos proprietários e à prefeitura, que também entrou com a ação de reintegração de posse, as liminares saem de maneira rápida, célere. Com relação, né, às pessoas que patrocinam a defesa dessas milhares de famílias, o Tribunal de Justiça ou não julga, ou quando julga, né, dá uma decisão no mínimo escrota, assim, com perdão da palavra. Então, nós temos decisões absurdas, por isso que nós já fizemos denúncia para a Relatoria para o Direito à Moradia Adequada da ONU e fizemos também um pedido cautelar para a Corte Interamericana da Organização dos Estados Americanos, um pedido cautelar para tentar internacionalizar esse grave conflito, que é a maior reintegração de posse urbana já realizada, né? A gente espera que não seja, mas que se propõe a ser realizada na cidade de Belo Horizonte. A própria Polícia Militar reconhece isso, o risco que seria, né, efetivar o cumprimento desses despejos. Aqui, agora, então, aqui a gente está passando na Esperança. Sim. A gente... como é que está a situação da Esperança agora, jurídica? É a mesma situação, porque os processos tanto da Ocupação Vitória, Rosa Leão e Esperança, eles estão conexos. Entendi. Eles estão juntos e tramitam na 6ª Vara da Fazenda Pública Municipal sob a responsabilidade da juíza Luzia Divina. Juíza essa que o Ministério Público questionou, né, a suspeição, ou seja, no processo civil, a exceção de suspeição é quando a gente questiona a parcialidade daquele magistrado que está favorecendo uma das partes no processo. Entendi. Então, são várias evidências de que essa magistrada tem atuado de maneira temerária, de maneira parcial, beneficiando os advogados das construtoras e também do município de Belo Horizonte, que tem atuado de maneira insensível, de maneira temerária, buscando o despejo dessas famílias. Vamos interpor um pedido cautelar perante o Superior Tribunal de Justiça em Brasília, porque as nossas expectativas de conseguir um provimento favorável no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais se frustraram. O Isidoro é uma região, não é isso? Bom, o Isidoro é uma região de Belo Horizonte, é a última grande área verde da cidade de Belo Horizonte. Tem uma extensão equivalente à área compreendida pela Avenida do Contorno, né, onde surgiu, né, o primeiro planejamento da cidade de Belo Horizonte. E é uma área que estava, a princípio, foi anunciado, né, pelo governo Márcio Lacerda, alguns anos atrás, a proposta de fazer uma grande operação urbana consorciada aqui nessa região. A operação urbana consorciada, que é um instrumento de política urbana que cria uma exceção jurídica no ordenamento urbanístico da cidade. Ou seja, uma área que a princípio não poderia se construir nenhum empreendimento, né,
Aqui Sim. pode seguir direto. Porque ali inclusive tem uma barricada da sim. Esperança. Então, uma operação urbana consorciada com várias irregularidades que já foram objeto de inquérito civil no âmbito do Ministério Público, que tem inclusive um vídeo na internet, é um grande negócio imobiliário. Então aqui é o filé mignon da indústria imobiliária de Belo Horizonte, um projeto de 15 bilhões de reais, no qual, aqui nós podemos descer, tá? Tá. No qual se pretende, dentre outras ações, fazer esse empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, pelas construtoras Direcional Rossi, que formam um consórcio Santa Margarida. Então, assim, é uma área que há grande interesse econômico em torno dela, né? E que, por isso, essa ação orquestrada dos órgãos públicos, né? Do governo do estado, da Prefeitura de Belo Horizonte, do Poder Judiciário, para realizar essa reintegração de posse de maneira tão temerária, apesar, né, das possibilidades reais de negociação, de busca de uma saída pacífica. Que é isso que nós queremos. Qual que é a né? proposta? Olha, existem várias propostas, né? Tanto de contemplação dessas famílias naquele projeto que é anunciado do programa Minha Casa Minha Vida. Ora, se vamos fazer unidades habitacionais para contemplar famílias de baixa renda, por que não contemplar essas famílias que estão em situação de risco? E aí a prefeitura argumentar, não, mas essas famílias não vão furar a fila. Essa fila não existe, essa fila é uma falácia. Podem pedir à prefeitura, porque fila é essa? O que existe é um grande cadastro do programa Minha Casa Minha Vida, do qual grande parte dessas famílias que moram nessas ocupações estão cadastradas. Então, não... Durante anos, né, Joviano? Durante anos. E mesmo aquelas famílias que não estão cadastradas, a Lei Federal 11.977, que é a lei do programa Minha Casa Minha Vida, ela permite que um percentual das unidades que vão ser contemplar as famílias possam ser destinadas para famílias que estão em situação de risco, né? Tanto o risco social como o risco geológico, né? Áreas que estão em situação de desabamento, enfim, esse tipo de coisa. Então essas famílias poderiam, mesmo aquelas que não estão cadastradas no programa Minha Vida, serem contempladas dentro desse percentual de unidades dirigida para as pessoas que estão em situação de risco. Então não há argumento idôneo, não há argumento capaz de obstar a possibilidade, né, de negociação para a busca de uma saída negociada. Então o que existe é uma indisposição política, né, das autoridades constituídas aqui no estado de Minas Gerais de se buscar essa saída negociada, e além dessa indisposição política, o forte interesse econômico. Claro, né, isso é por claro. trás. Mas o que eles propõem, quer dizer, para eles, o que eles vão fazer com essas famílias? Bom, então não há nenhuma proposta de destinação, pode seguir direto, de realocação, mesmo que provisória, ou muito menos reassentamento dessas famílias. Eles esperam que as famílias saiam de lá e vão pra rua? Eles alugaram 2 galpões, né, que é insuficiente para abrigar, enfim. Nós estamos falando de 8 mil famílias. Nós estamos falando de 8 né? mil Então, famílias que não têm condição de ser abrigada nesses galpões aqui da região, e a gente imagina que eles pretendem alojar essas famílias, além dos galpões, em abrigos da prefeitura, que a gente sabe que estão superlotados, ou em escolas aqui da região, mas não foi apresentado nenhum plano de abrigamento dessas famílias. Inclusive, o fundamento que o juiz da Vara da Infância e Juventude se baseou para dar liminar caçando o despejo que ia acontecer na manhã do dia 13, foi a ausência desse plano de abrigamento das famílias e plano também de realocação das crianças nas escolas e das famílias também nos postos de saúde da região. a gente está chegando aqui, olha. Nós estamos Rosa chegando Leão. aqui na Rosa Leão, né? Nós vamos ter que parar o carro aqui, né? Porque Vamos tem parar. mais uma barricada. Ai, vamos entrar lá pra gente ver como é que tá aqui. Tá joia. Ontem teve, não sei se foi polícia, né? Mas foi vários carros, né? À noite na fazenda ali atrás, não sei se foi, mas teve um alarme, só que aí não deu nada. Até nesse momento não. Qual que é o seu temor? Meu temor é se eles entrarem e fazer a violência, né? Que eu tenho 4 filhos. Imagina você jogar uma bomba dentro da minha casa, né? Com meus 4 filhos pequenos. Então, assim, eu penso assim que se eles der de vir, vem, mas assim, com paciência, esperar, né? Não fazer a violência que se parte por eles, não por a gente, mas por eles. E eles que começam com a violência. Você pensa em sair daqui da sua casa por causa disso? Não. Eu vou resistir dentro da minha casa. Eu e meus filhos, meu esposo, nós vamos resistir, nós não vamos sair.
Juliana, aí me conta aí, como é que vai ser se a polícia decidir entrar? Qual que é a ação? O que eles fazem? Thaís, essa é uma questão que a gente está com muito medo, assim, muito medo. Nós, das Brigadas Populares, a Comissão Pastoral da Terra, o MLB, todos os atores e atrizes políticas envolvidos na defesa dessas comunidades, tem muito medo, né, de que, de fato, a reintegração de posse das 3 ocupações Rosa Leão, Vitória e Esperança seja efetivada. Primeiro, porque a dimensão do conflito social. São 3 ocupações que estão numa área gigantesca e que a polícia pretende realizar de uma só vez o desalojamento das 3. Né? É o maior despejo de ocupação urbana consolidada, né, organizada, da história da cidade de Belo Horizonte. Né? Não estou falando de ocupações que têm organização de movimento social, enfim. Segundo, a disposição das famílias em defenderem suas casas. Então você passou aqui por várias casas, você percebeu, né? Todas as famílias, a postura é: nós não vamos sair. A postura é: nós vamos resistir. Nós não vamos resistir. Mesmo porque as famílias que estão nessas ocupações, não sei se as autoridades estão levando isso em conta, elas sabem, são famílias, muitas delas, né, que vieram das... Aqui que a gente vê? Direto, segue direto. Que vieram de bairros próximos aqui, né, da região, e sabem da história do Zilá Expósito, que eu te falei antes, que teve aquela tentativa de desalojamento que demoliram várias casas. Então, elas sabem que com a resistência é possível impedir a realização do despejo. Então, elas estão dispostas a resistir também por isso, porque lá no Zilá Expósito a comunidade resistiu e segue firme. E a quantidade imensa de crianças que estão nessas ocupações, né, são milhares e milhares de crianças. Então, isso nos coloca numa situação de extremo risco, de uma tragédia aqui na região norte de Belo Horizonte, na região do Isidoro. Então, por isso, o nosso clamor, o nosso grito, né, por diálogo, por negociação, para impedir que essa reintegração de posse seja efetivada. Joviano, muito obrigada pelo nosso passeio. De nada. Foi massa. Pois eu acho que a gente contemplou. Esclareceu bem, muita coisa, assim, não foi? né? Existe Isidoro e é isso aí. Massa. Obrigada, Valeu, viu? obrigado vocês. Tamo junto aí. Tamo junto mesmo. Se precisarem, qualquer coisa, nos acionem. Bacana. Tá bom.